a gente iniciou a gravação, Adilson, mas eu te aviso, Então, Ok. aqui tá. Agora vamos pro... Começou a transmissão? Não, Tá né? gravando, né? Tá gravando... Não. Tá gravando. E... Agora eu vou desconectar aqui para não ocupar mais a internet. Deixa eu só tirar esse ícone aqui um pouquinho pro lado aqui. Deixa eu ver se dá para minimizar aqui. Pronto. Aí o senhor vai clicar em iniciar transmissão. Aí a gente vai ver se vai dar tudo certo. Eu vou desconectar aqui, tá Tá bom? bom. No celular eu vou continuar. Pronto. Começou. Pode Vamos iniciar a ver. transmissão. Já. Você está sem imagem aqui. Não, você não vai ver a minha imagem Você só vai ver no canal YouTube, se você quiser me ver. Ah, Não é isso, Eduardo? Isso mesmo. Você está vendo que tem um... O senhor iniciou a transmissão? O senhor iniciou a transmissão? Já. Então, começou a aparecer lá em cima no YouTube já o senhor e o senhor Adilson? Sim. Então começa a live aí, eu vou acompanhando aqui. Tá. Você vai entrar no canal YouTube? Eu vou entrar no canal YouTube para ver, porque daqui a pouco ele vai notificar, mas o senhor segue com o Adilson normal na live. Se der problema no YouTube, não tem problema, porque depois vai estar gravado, né? Isso. Senão a gente vai perder muito tempo aqui. Tá bom. Bom, eu vou começar e depois só tem... Transmitindo, né? Tá transmitindo. Tá. Então tá bom. Tchau. Depois você pede para fazer acerto Tá bom. do edição no começo. Tá bom. Adilson? Tá bom. opa, Se movimenta aí, parece que o disco ficou congelado agora. tá me vendo? Estou vendo, mas parece que você ficou congelado. É que demorou. Aí, ó. Voltou ao normal? Caramba, Adilson, que coisa. Agora sim. Então, depois ele vai cortar esse comecinho, mas isso. Vamos ver se agora vai. Bom, vou começar aqui. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, para quem estiver vendo a gravação. Estamos iniciando mais uma live aqui com o pastor Adilson. E o tema de hoje que nós escolhemos é sobre o arrependimento e remorso. Quer dizer, vamos ver como a Bíblia, né, vê essa história do significado do arrependimento e o que significaria o remorso, né? Então, vou passar a palavra para o Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né? Então, a proposição hoje é exatamente a gente entender a diferença que existe entre remorso e arrependimento, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é, totalmente diferente, né? Quando nós olhamos no âmbito espiritual. Tem um texto em 2 Coríntios 7, verso 10, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso, mas tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, e arrependimento para a salvação. Agora, a tristeza, segundo o mundo, ele produz o remorso, que produz a morte. Então, oi, Mauro. Adilson, então teria como se a tristeza que tivesse de um filho de Deus, um nascido de novo, ele tem uma conotação. E a tristeza do ímpio é uma outra conotação, que é duas visões do que se fala tristeza, é isso? Sim, mas nós temos que entender que essa tristeza
de arrependimento conduz, né, o ímpio também para a salvação, se ele estiver verdadeiramente arrependido segundo aquilo que a tristeza que opera esse arrependimento, né, aos olhos de Deus, não somente o remorso. Então, no caso da tristeza, desculpa te cortar, Deus, mas não. a tristeza no coração, vamos dizer assim, ou no ímpio, ela pode ser poderia ser um fruto do espírito, porque é uma tristeza, vamos dizer assim, que pode levar a um arrependimento espiritual, que leve a uma vida espiritual, é isso? Pode ser. Não é que o espírito opera dessa maneira, né? Ele vai se arrepender de algo que fez, mas verdadeiramente confrontar, né, aquilo que ele fez com olhos diferentes, né? E buscar, eu diria, a Deus com esse arrependimento genuíno. A partir daí começa, né, esse processo de salvação. Mas a gente vai conversando, né, e vamos entender melhor. Por exemplo, né, no remorso, nós ficamos tristes, abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro. Agora, no arrependimento, não, nós mudamos de rumo e mudamos a nossa atitude. Então, se eu fico abatido com remorso, é um caminho para a morte. Mas se eu me arrependo verdadeiramente, né, o meu caminho é para a vida. Há uma mudança, né? Há uma grande diferença entre sentir remorso e se arrepender, né? Como diria assim, a essência de cada um é extremamente diferente. Porque o remorso não faz diferença na nossa vida. Nós só ficamos abatidos, tristes, mas não mudamos. Agora, no arrependimento, começa um processo, né, de mudança de rumo, uma mudança de caminhar e um caminho para, eu diria assim, a salvação e santificação. Mas realmente um tema muito interessante, né? Porque o ímpio, né? Que eu estou entendendo é que ele pecou, ele se arrependeu. Mas se é um arrependimento que ele não é que é arrependimento, ele viu que ele fez errado, mas ele acaba fazendo novamente. Quer dizer, não houve um arrependimento, ele não voltou para trás. Não, ele só sentiu tristeza pelo que fez, mas não fez um compromisso dele mesmo de deixar para trás aquilo, né, aquele pecado cometido e tomar o rumo de Deus, né? A Bíblia tem diversos exemplos, né, disso, né? Por exemplo, né, clássico, dois exemplos clássicos que nós vemos, até no Evangelho de Mateus está relatado, Pedro, ele negou Cristo 3 vezes, mas ele se arrependeu, né? Ele chorou amargamente, se arrependeu e se restaurou, né? Ele teve uma restauração, ele viveu. Agora, Judas não. Judas, ele sentiu remorso. Nós lemos ali em Mateus, né, que Judas entregou a Cristo, aí ele sentiu remorso, devolveu as moedas, e o que aconteceu? Foi uma tristeza que não teve volta, ele suicidou, né? Caminho da morte. O arrependimento levou para o caminho da vida, como Pedro, né? E o outro para o caminho da morte, que foi Então, o caso de Judas, né? No caso de Judas, ele ficou triste, mas ele não conseguiu pedir perdão para Jesus Cristo. Sim, Ele podia chegar para perdão. Jesus Cristo
perdoe, meu senhor, eu fiz errado. Ele não conseguiu pedir perdão. Sim, ele só ficou no remorso, né? E tem mais exemplos, né? O caso de Esaú, né? Esaú, quando a gente lê a história, a gente vê que chega num momento da vida que ele tenta, né, se arrepender, mas ele não consegue, ele só fica no remorso, né, na situação que ele viveu ali naquele momento. É, então, existe uma grande diferença entre você buscar, você ter, se arrepender de algo, né, que você faz, daquilo que você reconhece que pecou contra Deus e muda, e toma uma decisão de não cair novamente, né? De estar sinceramente perante Deus, pedir perdão. E aí o que vai acontecer? Né? O Espírito Santo atua em nós, nos fazendo enxergar claramente o erro que cometemos, e aí nós vamos para outra direção, deixamos para trás aquilo, não queremos mais aquilo, né? E isso nós somos conduzidos a uma vida com Deus, né? E ali é uma tristeza que, na realidade, se transforma em alegria. Por quê? Pelo perdão de Deus, o que aconteceu com Pedro, né? Então, há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Eu estava tentando aqui, como engenheiro, separar de uma forma cartesiana, né? Quando você falou há pouco o arrependimento e colocou a conotação de filho de Deus, o filho de Deus se arrepende, fica triste, mas muda o comportamento. Exatamente isso. E o ímpio não. O ímpio ele pode sentir um arrependimento, mas se ele não muda de comportamento, significa que aquilo vai passar a ser um remorso. Sim. Mas não é privilégio só do ímpio, viu, Mauro? Porque, às vezes, o cristão, ele também pode entrar nessa, como o pessoal fala, nessa vibe, né? De, às vezes, cair num pecado, né? E manter, às vezes, um pecado de estimação e cometer esse pecado, aí se entristece, fica amargurado e muda, e cai de novo, né? Quer dizer, na verdade, quando o Filho de Deus ele peca, e ele vai pecar sempre, esse processo de peca, se arrepende, ele gera uma mudança de comportamento. Sim. E é isso que Deus quer. Tem que gerar essa mudança de comportamento e não voltar a cair naquilo. Isso. E parece que esse é o processo que Deus criou ou coloca na gente. Quer dizer, sim, sei que vai pecar, eu também sei como filho, peco, eu poderia insistir no erro, e aí eu vou estar fazendo mal, mas à medida que eu me transformo, é a certeza que eu me arrependi direito, vamos dizer assim. É um arrependimento, porque eu mudei meu comportamento. Muda o comportamento. E aquela tristeza, né, por ter errado, quando você se arrepende, você recebe o perdão de Deus, é aquilo que nós falamos no princípio. Se transforma numa alegria, né? Numa certeza de que você foi aceito, que você está com Deus e vai continuar andando com Ele. Por causa da mudança de comportamento. Sim. Você percebe que você mudou. Você não é mais aquele cara, esse é outro. Sim. E é um exercício contínuo, porque quando você se converte, né, muitas coisas vão ter que passar por um processo de santificação. E aí o que é? Entra arrependimento e mudança de conduta, arrependimento e mudança de conduta, porque são diversas situações, diversos costumes, diversas, sabe, coisas que a gente ainda carrega quando se converte, que precisam ser
mudadas. Porque é exato, e acaba sendo uma coisa, né? Como você começa a entender isso, você se alegra, né? Porque Sim, você sabe que você vai cair ou se arrepender. A hora que você sente o arrependimento, você vai ficar triste. Mas à medida que você persiste, né? Você muda. Quando você muda, você fica feliz, que é o que você falou. sim, Fala, poxa, eu pequei, mas eu estou melhor do que eu era, porque eu sinto que eu pus um pouquinho mais de Cristo em mim. Sou sim. mais cristão um pouquinho. E o processo é contínuo, como você falou. E não voltar a cair, né? Isso é um processo de santificação. Nós ir reconhecendo onde nós somos falhos, né? E onde nós somos sujeitos a pecar, e aí mudar a nossa conduta, a nossa atitude em relação à palavra e à vontade de Deus, né? Falando nisso, de perceber, a gente só percebe por o processo também do Espírito Santo que vai dar aquela tristeza, ele vai dar aquela Sim, consciência, né? E essa tristeza que a gente fala, quando você está meio pesado, assim, parece que você descobre que tem alguma coisa que foi um erro, foi um erro. Você fica sim. triste, mas daqui a pouco você muda do comportamento, você deixa de fazer aquele erro, faz uma coisa diferente e vê que você então virou um cristão um pouquinho maior. É tomar atitude, né? Qual Uma é a atitude? Você fez errado, então você se arrepende, confessa, né, o que você fez de errado e busca o perdão de Deus, né? Quem vai te dar essa paz interior é o Espírito Santo, né? Ou Agora, então vai te incomodar se você persiste, né, no erro. quando você falou, bom, a gente falou que a consciência vem do Espírito Santo, você usou uma outra palavra aí que me fugiu, mas vamos pular do outro lado. O ímpio, então ele até percebe um erro, mas ele não consegue mudar, ele não reconhece o erro dele, né? Não, porque, além de tudo, ele não tem o Espírito Santo para o incomodar, né? Ele pode reconhecer o erro, talvez por uma conduta Mundano. ética, moral, né? É, Mas ele pode ficar com remorso daquilo que fez, mas com certeza vai fazer de novo, né? é, Quando nós lemos a palavra de Deus, até na questão da nossa salvação, a palavra-chave é arrependimento desde o começo, né? Porque para você nascer de novo, para você entrar no reino de Deus, nascendo de novo, o arrependimento é chave, né? Você tem que se arrepender daquilo que você era, daquilo que você fazia verdadeiramente, mudar sua conduta, né? E ali receber Jesus, né, como seu Salvador e mudar a sua conduta de vida. Isso tem a ver com arrependimento, que a palavra arrepender tem esse sentido, né? Mudar de direção, mudar de direção. E uma vez que você entra no reino, você entra com tudo que você tinha. E para fazer parte desse reino, tudo tem que ser renovado, né? A mente, os costumes, tudo de acordo com a palavra de Deus. Ela que vai nos confrontar constantemente. Então, as nossas atitudes erradas são confrontadas. E a partir do momento que eu vejo que eu estou errado, eu tenho que buscar, né? Eu tenho que me arrepender, mudar de direção, pedir perdão, né? E nisso o Espírito Santo, que eu recebi no meu novo nascimento, vai me ajudar, né, a me conduzir nesse processo, né, de nos arrependermos, né, buscarmos a agora, santificação. agora, toda hora eu puxo para o ímpio, porque eu diria assim, que eu acho que é o objetivo da nossa live, né? É
estimular ou provocar que o Espírito Santo atinja pessoas com que vão ver a nossa live e consigam se sensibilizar para esse novo nascimento. Na verdade, é que você fala muito, né? Novo nascimento, novo nascimento. Sem novo nascimento não adianta. E tem muita gente que está cooptada com uma religiosidade ou com um sentimento de ser, como eu digo, um bom menino, né? Então, tem um comportamento muito bacana, até socialmente, familiar, mas e ainda se coloca como cristão, e essa pessoa, né, que está com esse comportamento legal, como que ela pode verificar em si própria que ela está se enganando, ou seja, ela não está se arrependendo, ela teve o sentimento, ficou triste, mas coloca o comportamento social, cultural, familiar acima de tudo, acima de tudo, e continua fazendo um certo pecado. Como que ele podia perceber isso? Então, Mauro, porque essa pessoa, normalmente, ela pode até pensar, mas me arrepender do quê, né? É, Eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, né? é isso, Vou à igreja todos os isso. domingos, faço o Trabalho, bem, dou trabalho esmolas, né? muito. E acho que eu, quando morrer, eu vou para o céu. É, Né? Mas aí que está a chave. Sem, né, o novo nascimento, não entra, não vai para o reino de Deus. E para o novo nascimento, tem que se reconhecer como pecador, que precisa, né, de arrependimento, de mudança e da graça de Deus na sua vida. Não importa o que eu acho de mim, eu tenho que saber o que Deus acha de mim. isso. É isso que é importante. Então, mas aí me pegou uma ideia interessante para comentar com você. Olha, se eu sou ímpio, tenho um comportamento maravilhoso perante a todos, socialmente, culturalmente, trabalho e tal, todas essas coisas que a sociedade pinta como correto, eu tenho. Mas eu faço uma coisa errada. Mas eu não tenho Espírito Santo. Eu acho que eu tenho, porque eu sou religioso, vou lá, né? Faço aquelas situações esperadas de mim como religioso, e, e eu acho que eu tenho Espírito Santo, mas eu não tenho, até falo dele, né? Eu falo que o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo. E a pergunta que fica é o seguinte: como que eu posso desconfiar de mim mesmo, né? E perceber então que eu não nasci de novo? Essa que seria uma coisa, se a gente pudesse falar alguma coisa para cada um olhar para si e falar assim: será que eu nasci de novo? Então, Adilson, a oi, palavra para mim é humildade. tem a ver. É, por, Humildade. eu vou até falar um episódio para você que é a questão da humildade, né? Tem uma passagem lá em Lucas que Jesus está observando, né? E ele vê lá um fariseu e um publicano orando, né? E ali mostra duas atitudes diferentes em relação ao reconhecimento do pecado. O fariseu, ele estava tão bem escondido ali atrás da sua própria justiça, do que ele achava dele, que não enxergava o seu pecado. Então, ele não se achegava a Deus verdadeiramente, né? Agora, o publicano, não, ele batia no peito e reconhecia, né, o seu pecado, que ele não era digno, então ele se arrependia verdadeiramente da sua conduta, indicando ali, naquele momento, uma tristeza de coração por ter pecado contra um Deus santo. E o fariseu não. Ele tinha o mesmo pecado, só que ele achava que estava bem, atrás das suas obras, das suas palavras, da sua posição. Né? Quem, na realidade, iria para o inferno aí? Né? Aquele Isso. que está escondido atrás da sua própria justiça, que acha que não precisa do arrependimento,
não precisa, né, descer do seu pedestal de orgulho, reconhecer que ele verdadeiramente é um miserável, né? A palavra até fala disso também. Exatamente, miserável, né? É, Então aquele que se sente miserável, ele fica triste, por exemplo, ele cobrava impostos. E ele cobrava porque ele tinha a obrigação de cobrar o imposto. sim, Era o trabalho dele. Mas ele sentia mal em fazer aquilo. Ele fazia com tristeza. E essa tristeza que fez ele um dia largar aquilo lá e seguir Cristo, não é isso? Não sei qual deles que foi eram Mateus que era, né? ateus, né? É. Mas no caso desse publicano, não só o fato de cobrar impostos, mas da sua própria conduta, né? Ali. Então ele reconhecia que verdadeiramente ele precisava, né, do perdão de Deus. Reconhecia que ele teria que mudar, né, abandonar a sua conduta pecaminosa e de fato, tomar essa atitude. Agora, aquele que se acha que está em santidade, que não precisa dessa, sabe, de reconhecer que necessita, né, da presença de Deus, necessita de ser confrontado com a palavra para se enxergar. Ontem nós colocamos uma meditação que fala sobre o espelho de Deus. Como nós nos olhamos no espelho de Deus e qual atitude que nós temos quando nós nos enxergamos ali no espelho de Deus. Esse espelho que é a palavra nos revela todos os nossos pecados, as manchas, as imperfeições que nós temos, né? E quando eu tenho humildade de reconhecer aquilo e mudar, né? Então eu me arrependo, mudo de direção e começo a caminhar na direção de Deus e eu diria assim, em conformidade com a vontade dele. Agora, aí tem uma outra coisa, é o caso de Mateus, que você lembrou, porque eu lembrei de uma situação, você viu que eu estava falando de um caso que era o Mateus, porque Mateus era um cobrador de imposto, mas ele vivia em processo de tristeza por fazer aquilo, né? E o que acontece, que eu me lembro de assistir um filme sobre Cristo, né? E onde que ele vivia até no filme, aí você me conta aí como é na Bíblia, mas no filme ele vivia num conflito com a própria mulher, porque a mulher era claramente, os dois eram ímpios, vamos dizer assim, mas ele era cobrador de imposto e a mulher tinha tudo de bom, porque ela ganhava bem, vamos dizer assim, no filme. Não sei se tem a ver isso com a Bíblia. É um pouco E ele, romanceado. é? É um pouco romanceada a história. Romanceado. Por isso que eu quero que você faça a leitura mais correta aí. Mas eu lembro que no filme ela tinha uma boa situação e ele vivia em conflito, ele tinha tudo, né? Tudo, mas ele vivia em conflito com aquela história de ficar cobrando Sim. enfim, as pessoas, daquela forma que era para cobrar. E Uhum. até que ele desiste, no filme, ele desiste ao modo de dizer, ele deixa a família, deixa a cobrança de esposa para seguir Cristo. Me conta aí como a Bíblia põe isso, porque isso é uma Não, na história. realidade, né, o que a gente entende ali da narrativa de Mateus, de fato, era um cobrador de impostos e ele era execrado pela comunidade por causa disso, né? A comunidade, o povo detestava, né, os cobradores de impostos. E esse era o maior conflito dele, né, no caso. E Jesus simplesmente o chamou, né, e ele seguiu, abandonou a sua profissão e seguiu a Jesus, né? Agora, esse chamado aí tem a questão espiritual, né? Sim, Porque não foi um chamado só assim, vem comigo, né? É uma coisa mais profunda do que isso, né? ele, na realidade, todos os chamados de Jesus são simples, né? Eles praticamente todos os discípulos vem e segue-me.
Então, o convite é simples, viu, Mauro? E é o convite para todo mundo hoje, é o mesmo convite. É simples, não tem É, grandes coisas. então, mas você fala simples, né? E eu fico sempre pensando na questão do que é simples, né? É simples, né? Mas como que ao ímpio, né? Ele é simples, ele não desconfia, né? Então essa simplicidade é porque é no campo espiritual, né, Adilson? Sim, todo mundo tem a chance de ouvir esse convite. Todo mundo ouve. E eu garanto para você que todo dia, qualquer pessoa nos confins do mundo, ou nos lugares mais remotos, recebe esse mesmo convite, de uma maneira ou de outra, né? Agora, aí depende, né, da pessoa querer ouvir e aceitar ou não. Porque Deus é justo. E para ser justo, ele dá a mesma oportunidade a todos, a todo tempo. Então, o convite do Evangelho está constantemente aí rodando o mundo, né? A gente vê, às vezes, eu acho interessante que, às vezes, eu gosto muito de música sertaneja. E, às vezes, outro dia, ouvindo uma moda de viola, estava a maior representação do Evangelho ali numa música, né? Que todo mundo nesse interiorzão está ouvindo e ouve. E assim, diversas maneiras, né? Deus está fazendo esse convite, né? Chamando a atenção do povo exatamente para o arrependimento, a mudança de atitude, o novo nascimento e a salvação, né? Então, essa mudança de atitude, ela é, é algo assim que depende de nós. Você recebe o chamado, você procura, né? E você se arrepende, então você toma uma atitude de mudar. E ali você confessa, né, o pecado, a sua conduta pecaminosa anterior, confessa a Deus, abandona essa vida, né, de antes pecaminosa, se converte a Deus, né? E é um processo e tem que ser todo esse processo tem que acontecer. Não adianta um ou dois, tem que ser todo ele, né, para que a gente verdadeiramente, né, seja nascido de novo, receba a salvação e comece a andar, né, procurando santidade. E parece, Adilson, que tudo vem de uma tristeza, né? Sim, Sempre a tristeza que alavanca essa alegria de ou nascer de novo ou da do purificação. perdão. Sim, porque ou você tem uma tristeza, né, devido a alguma uma lei moral, né, uma lei de ética, se você não é nascido de novo, e aquilo acaba te afetando, né, a tua mente ali, aquele momento seu, por algo errado, ou coisas que socialmente também não deve ser, e aí você fica triste. Mas essa tristeza não leva a nada, né? O remorso não leva a nada, porque não há mudança. É, Agora, o arrependimento tem mudança. É uma atitude, né? Você toma uma atitude. Tem um exemplo também que a gente pode citar, é o do filho pródigo, né? Ele estava totalmente ali charfundando no pecado, né? E dizendo charfundando que ele estava até comendo com os porcos lá, né? E lá em Lucas a gente vê que quando ele toma a atitude
de se arrepender, que ele se arrepende e ele quer voltar para o Pai, ele toma atitude. Ele disse assim: levantar-me-ei, eu vou me levantar, e levantando-se, foi. Então, o arrependimento não é apenas ficar com o coraçãozinho triste por causa do pecado cometido. Não. É uma resolução de deixar o pecado, virar as costas para o pecado e caminhar em direção ao Pai. Né? Oi. O que acontece, né, que eu percebo, é que a sociedade, né, o mundo, ele vive corrompendo essas coisas. Por exemplo, vamos pegar uma tristeza. E a pessoa tem uma tristeza, mas é como se o mundo falasse: ah, toma umas e outras aí, vai para balada, Exato. vai viajar, muda de casa, compra um carro novo, um monte de pegadinha para o cara. Parece que ele deixou de estar triste. Ah, estou triste. Eu já vi muita gente falar assim: eu estou triste, eu vou no shopping para gastar dinheiro, comprar roupa. Eu falo, meu Deus. É o mundo corrompendo mais e mais, né? O mundo é a sua concupiscência, né? Não, mas é exatamente isso. Porque o arrependimento, Mauro, ele exige uma tomada de posição, de mudar mesmo. Agora, o remorso, a tristeza desse tipo, não. Você vai tentar mitigar, né, essa tristeza com outras coisas. E não resolve. E, Não e, resolve. Adilson, e Adilson, outra palavra que eu vejo, que está muito na minha cabeça, além dessas questões de mundanas de gastar dinheiro e viajar e tal, e achar que então aquela tristeza passou, é a vitimização, né? Também. É impressionante. Eu vejo coisas assim que eu fico. Aí eu vejo o meu erro, né? Porque não sou eu que vou mudar a pessoa, né? Eu prego para a pessoa, mas quem muda é ela, né? Na Sim. verdade, é o Espírito Santo que vai atingir o coração dela. Se ela tiver um coração de carne, né? Porque se for um coração de pedra, não vai atingir nunca. Mas a vitimização é incrível, porque a pessoa, quando mexe com ela em alguma coisa mundana, material, né? Ela então fica triste. E ela se vitimiza. Sou vítima de alguma coisa, de algum processo, de alguém, e não vê que o processo é dentro dela, ela põe para fora. Não é isso? É, a, é uma questão complexa, né? Porque as pessoas dificilmente olham para dentro, né? Olham mais para fora. O que está provocando essa tristeza? O que está provocando essa minha necessidade, né? É, eu não olho que muitas vezes a minha atitude é que provoca isso, né? O que eu faço, o que eu sou, é que acaba trazendo problemas, né? Que vão me pesar mais sobre a minha vida, porque eu não tenho o recurso, né, de o Espírito Santo me orientar, me direcionar, me levar, né, para caminhos altos e nós enxergarmos de uma maneira diferente o mundo ao nosso redor, né? O que realmente está nos afetando. Agora, quando nós temos o olhar crítico do Espírito Santo na nossa vida, ele vai indicar, né, o que é que está afetando, né, qual comportamento meu não está de acordo e está aumentando, né, esse peso de tristeza, de, de, sabe, de não achar um caminho correto, né? Por exemplo, até me colocando aí como exemplo, né? Sem citar nomes, enfim, eu me lembro de 3 pessoas muito próximas, agora, falando muito próximas mesmo,
que elas diziam alguma coisa assim: olha, você fala as coisas certas, mas o jeito que você fala, o jeito que você fala. Então, aquilo soava para mim assim: bom, o meu jeito tem que mudar de falar, que é a história do manso, né? Falar manso, que é um problema sério em mim, porque o meu falar é um falar meio áspero, né? E eu venho por essa mudança, eu vejo que estou mudando. Mas é engraçado que eu lembro de coisas lá atrás, onde alguém ímpio chegava para mim e comentava isso. E aí eu quero dizer assim, Espírito, vê se tem sentido isso para você. O Espírito Santo falava através dessa pessoa o que eu tinha que ouvir. Até para ver se eu tinha humildade de escutar o ímpio, que eu nem tinha consciência que era ímpio, mas era uma espécie de um opositor, alguém que estava me criticando. Então, eu aceitava a crítica, mas não aceitava, mas o Espírito Santo fala, eu entendo que o Espírito Santo fala, não, é aceitar, você tem que mudar esse jeito de falar. Não se tá certo, né? Como que você vê essa Não é combinação? nem, eu não diria assim que é o jeito de falar, mas é a barreira que as pessoas têm de ouvir a palavra, entendeu? Aí as desculpas são muitas. Não, mas É, aí eu estou no sentido, eu não, eu estou agora falando mais a palavra, mas eu estou dizendo um tempo onde que eu falava de coisas mundanas, de situações mundanas, familiares, de trabalho, de entendi, relacionamento, entendi. entendeu? Onde que eu falava uma coisa certa, mas a pessoa falava, você fala certo, mas o jeito de você falar, né? Não era falar de Bíblia, não. Não, eu sei, mas mesmo assim, né, porque às vezes as pessoas não querem ouvir o que está sendo falado, né? Por isso também é a crítica, né, É, Mauro? é. Aí que tá, aí que tá. Interessante a sua colocação, porque a pessoa fala isso para dizer por que ela não te escutou. Só que eu peguei a coisa pelo lado bom para mim, porque eu falei, peraí, eu preciso mudar mesmo. Eu posso falar de uma forma melhor. Sim, não, é verdade. A questão de vai sendo polido, né? É isso. Vai sendo polido, vai sendo transformado, vai sendo purificado, Exato. que é o processo que Deus criou para nós, né? Então, mas, por exemplo, hoje teus valores são diferentes do que eram antes, né? De qualquer maneira. Mesmo que você tenha sempre tido uma conduta reta, e tudo mais, aos olhos de todos, hoje, né, é muito mais do que isso. Tem ali um propósito, além, né, Isso, do isso. ético moral, dessa conduta reta da palavra, das atitudes e tudo mais, né? Isso, é isso mesmo, é Né? isso mesmo. Hoje eu tenho coragem de falar, de ter a retidão, mas colocando o Cristo no coração Sim. e Mas é verdade. verbalizando, né? A palavra tem que ser dita, né? É, é, Mas é importante, Mauro, a gente está constantemente, né, nos olhando, né, nesse espelho de Deus, que é a sua palavra, né, constantemente ali, porque ali a gente é confrontado com a verdade. Mesmo que nós tenhamos, né, como nascidos de novo, a gente busca andar em retidão, mas sempre tem uma nódoa, sempre tem uma mancha que é mostrada pela palavra. E o que nós temos que fazer? Por menor que seja, nos arrependemos, né? Mudar e confessar, né? Se arrepender dessa pequena mancha, seja qual for ali o simbolismo dela, mas a gente sabe quando a gente olha para o espelho da palavra e nos arrependemos e mudar de atitude, né? E caminhar de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Adilson, Oi? você usou essa palavra algumas vezes, eu tinha perdido, agora peguei. Confessar. O que você diria que é confessar? Porque a Igreja Católica, eu me lembro, né,
que confessar é ir lá, falar com o padre as coisas erradas que você fez naquela semana, sei lá. À vista da Bíblia, como que você vai confessar? Confessar a Deus. A Deus. A Deus. Então, Verdadeiramente, aí que está. Porque Deus conhece o teu coração, né? E não adianta você confessar da boca para fora. Aí que entra o verdadeiro arrependimento. Porque o processo de você chegar para um sacerdote, né? Algumas igrejas, até dita, acho que protestantes, ainda têm alguma desse costume, né? Mas você ali vai ocultar muita coisa. Vai tentar, sabe, minimizar o teu pecado. Agora, quando você verdadeiramente vai lá para o teu quarto, né, ou onde você estiver, a partir do momento que o Espírito Santo te incomoda, que você pisou na bola, você, na hora, você se remete a Deus através de Cristo Jesus e confessa. Verdadeiramente, não adianta você querer minimizar, porque Deus conhece. E para ter o perdão, você tem que reconhecer o pecado que você cometeu. O tamanho dele, a sujeira dele e tudo mais. E se arrepender. Porque se você não se arrepender, você não vai ter o perdão. Né? Não adianta, como existe lá, você vai, confessa, aí o padre manda você rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, etc, etc. A presença do Espírito Santo em você é o fiel da balança, né? Ele vai te incomodar, você vai confessar verdadeiramente, vai enxergar aquilo que você fez com todo o peso que tem, se arrepender verdadeiramente e receber o perdão. Aí você vai mudar a sua atitude, vai ficar mais leve, né? E mudar de direção mesmo, né? Esquecer e nunca mais cometer aquilo. E o que é interessante do que dessas últimas frases suas é que quando você nasce de novo, e esse processo é sempre melhorado, né? Você sabe que Deus está vendo tudo que você pensa. Sim. Tudo. Ele não adianta esconder, você sabe que ele está vendo. Você pensa em alguma coisa, você sabe que ele já viu, já sabe que ele já sabe. Você, então, começa num processo que você não consegue esconder nada, porque você sabe que ele está vendo. E se o mais importante está vendo, que importância tem querer esconder dos outros? Exato. Se o mais importante viu, então... E aí você muda de comportamento, porque você não faz mais, porque você não quer passar aquela vergonha com Deus. Sim. Sobretudo com Deus. Exatamente. O principal, né, Mauro? Ali que a gente tem que demonstrar a mudança, sabe, a lianeza de comportamento, de tudo, né? Tem que estar ali na presença de Deus, né? E aí o arrependimento, a confissão, o arrependimento verdadeiro, a confissão, né? Para Deus, mas confessar mesmo, olha, Deus, eu fiz isso assim, assim, assado, e eu me arrependo, peço perdão. Não é só chegar e falar assim, Deus, peço perdão pelos meus pecados. Não, você tem que ser confrontado com o seu pecado. Por sinal, eu acho que, lógico, depende um pouco do processo de purificação de cada um, mas até você não consegue economizar as palavras, vamos dizer assim, quando você está se relacionando com Deus. Porque se você não manifestar, de alguma forma, aquela verdade do teu coração, você sabe que você está pecando de novo. Sim, exato. Você não nem sonha em fazer isso, porque você sabe que não adianta, é pior ainda. Né? Você se suja. E o arrependimento nos faz olhar assim
a nossa própria conduta, né? Antes, que nos leva ao arrependimento, com uma conduta assim de algo aborrecível, detestável, né? Odioso, é até digno do inferno, né? Para que verdadeiramente tenha impacto e a gente mude, né? Ali, abandonando, né, toda essa conduta errada, exatamente por quê? Por consideração de quem Deus é, né? Quem é Deus? O Senhor, né? O Criador de todo o universo, um Deus santo, que quer ter um relacionamento assim entre pai e filho, mas nós temos verdadeiramente de estar limpos na sua presença, porque qualquer pecado nos afasta de Deus, né? Não tem como nos aproximarmos de Deus com pecado, com nódoas, né? Ou tentando aparecer santos, não vai resolver nada. Deus sabe. Ele sabe tudo. Isso. Sabe tudo e tudo que vai acontecer, não é só tudo que está acontecendo, né? Tudo. Agora, de novo, eu sempre fico com muita vontade de guiar, né? Guiar pensando nas pessoas que ainda não tomaram consciência, né? De que do nascer de novo, né? Eu sempre fico procurando uma forma de fazer com que ela seja tocada pelo Espírito Santo, pelo que a gente possa estar falando aqui. E nesses minutos finais, eu entendo assim: primeiro, a tristeza tem que ser vista para dentro, não para fora. Então, achar que você, por ser religioso, então, ou dizer que é filho de Deus, e que isso é um carimbo para você ter um comportamento e ser feliz, não é verdade. Você vai ter tristeza, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, bandeirinha, fiquei triste. Olha para dentro, não olha para fora. Veja dentro o que o Espírito Santo está querendo dizer, já que você se acha filho de Deus, então o Espírito Santo está querendo dizer, mas não põe a culpa fora de você. Aquelas circunstâncias Deus dirigiu para você com o objetivo de purificar você. Perfeito isso? Sim. É por aí? Exato, você tem que olhar o porquê. Agora, a questão da tristeza, por que a tristeza, né? Porque quando você tem Cristo, não importa a situação, né? É, a, nós temos que viver a alegria que Ele tem, que Ele nos dá. Não importa a situação, né? Que Cristo é vida, Cristo é alegria. Ah, é que eu não vou lembrar a passagem agora que fala exatamente sobre isso, né? Mas nós temos que manifestar Cristo. Como é que eu manifesto Cristo? Através de uma vida alegre, uma vida, entre aspas, para frente, uma vida que enxerga um futuro, um caminho, né? Não importa a situação de momento, aquilo que nós estamos vivendo. E isso que faz a diferença no nosso comportamento em relação não só aonde nós estamos, né, como quando eu estou sozinho. Isso faz uma grande diferença. Tem uma musiquinha que fala assim: a alegria está no coração daquele que tem a Jesus. Então, é isso que tem que resplandecer, isso que atrai as pessoas para Cristo. Então, porque a palavra tristeza, ficar triste, ela pode ter uma visão mundana, uma visão espiritual. Sim. A pergunta é, como da visão mundana a gente pode dar uma dica para o cara perceber a visão espiritual, que é diferente. Então, eu estou triste, não me ponho como vítima. Não tenho dinheiro, o culpado sou eu. Bati o carro, o culpado sou eu. Tem atitudes que são mesmo, né? Culpa nossa. Não tem como, né? Que quando eu falo de ver para dentro, eu já estou começando a
começar a acreditar, eu estou raciocinando como ímpio, né? Ele começa a olhar para dentro, é uma forma dele transformar aquela tristeza dele e eu entendo automaticamente, aspas, né? Que ele vai buscar Cristo, vai buscar o Espírito Santo. Por isso que é bom ir para dentro. Então, a dica que eu podia dar, se me permitir falar assim, é tristeza, olha para dentro. Não acuse ninguém, olha para dentro. Mesmo que o outro esteja errado, mas olha para dentro, vê o que você pode aprender com aquela circunstância. Né? Porque senão você projeta e aí você não aproveita aquela circunstância de vida que Deus está te dando, com um objetivo para você ou nascer de novo ou se purificar. É verdade. A gente tem que buscar mesmo, né, a presença em qualquer momento, né? Tanto momentos de alegria quanto momentos de tristeza, o nosso foco tem que ser Cristo, através do Espírito Santo em nós, né? Porque a gente é sujeito à tristeza por alguns motivos, mas não é uma tristeza que vai te conduzir assim a ficar, sabe, sob o peso dela. Isso. Jesus falou assim, olha, para a gente entregar os nossos fardos a Ele. Pois é. Todos os fardos, né? Pois é. Que Ele nos aliviaria os fardos. Pois é. E aproveitando isso, né, que se eu sou filho de Deus, por que eu estou persistindo na tristeza? Porque aquela tristeza, ela tem um objetivo de movimento. Agora, se eu permaneço nela, é porque eu não estou crendo em Cristo. Que eu não tenho a paz de Cristo. Agora, tem um momento de tristeza, por que eu estou triste? Né? E falando ainda disso, eu tive uma tristeza muito grande, sem entrar em muitos detalhes, mas tem, às vezes, uma tristeza grande. Sabe o que é uma tristeza que me acolhe, vira e mexe, Adilson? É a tristeza de não conseguir ver o outro se transformando. Porque você vê. A gente pode, né, de fato, ficar triste que isso não acontece, né? Mas é algo que não pode nos abater em nenhum momento de falar, de pregar, de viver, né? De dar testemunho. Porque aí a gente tem que entender que cada um é responsável por si. Cada um é responsável. Né? Não adianta eu sofrer pelo próximo. Eu posso interceder pela vida dele, que é o que eu posso fazer. Agora, a decisão que vai conduzir, né, ao arrependimento, salvação, uma vida com Deus, a vida eterna, é uma decisão própria. Isso. É aquilo que nós falamos do filho pródigo, né? Que ele soube que ele tinha que voltar e ele levantou e foi. Ninguém foi buscá-lo lá, né? O pai não mandou ninguém buscar. Ele tomou a atitude, se levantou e foi. Então eu posso interceder por esses que eu, sabe, almejo que sejam salvos. Aliás, a gente tem que orar direto por todos, né? Que ainda não têm Cristo. A intercessão vale, né? Essa intercessão tem um poder tremendo para diversas coisas, inclusive para ficar tocando o coração, né? Às vezes a intercessão funciona mais do que uma palavra, né, que você dá e a pessoa não quer ouvir. Mas a intercessão, o Espírito Santo vai dar condições, né, de alguém falar. E a intercessão aí, ela é uma oração, enfim, é uma coisa espiritual. Essa é para as pessoas que talvez possam ficar em dúvida, o que é uma intercessão, né? Como eu já fiquei no passado. Então, é um sentimento que você transmite através de uma conversa interior com Deus. Sim. E pode colocar o nome da pessoa, sabe? Quem você quer que seja tocada, direcionada. É importante isso.
E tem uma outra questão, né, disso, que você pode orar e pedir intercessão, depende aquela história que Deus que tem um tempo dele, não é o nosso, Exatamente. e ele quer que você persista na intercessão, né? Porque ele não vai ser o nosso tempo, Não, o tempo é dele. exatamente. A palavra fala que uns plantam e outros colhem. Então a gente tem que lançar semente. O que é semente? A palavra, o testemunho, né? Nem sempre aquilo que você planta você vai colher. Quer dizer, vai dar resultado aos teus olhos. De repente vai dar resultado mais para frente, ou com com uma outra pessoa, entendeu? Um outro ministério, e vai possibilitar a salvação desse. E eu lembrei agora, quando você falava, Moisés, eu depois comecei a lembrar outros, né? Moisés ele ia chegar na terra que emana leite e Leite e mel. mel, e não chegou. Não. Carne e osso, não. Ele foi espiritualmente, é outra coisa, mas ele não chegou. Mas ele plantou, deu continuidade lá para. É. Mas ele viu de longe só. É, pois é, pois é. Então, Adilson, acho que a gente atrasou um pouco o começo e agora chegou mais ou menos no nosso tempo. Eu não quero tomar mais o seu tempo e nós precisamos descansar para amanhã. Eu quero agradecer muito você, Adilson, pelas palavras aí esclarecedoras para a gente poder avançar no cristianismo, né? E espero que quem esteja vendo a nossa live ou a gravação possa ser atingido aí com esses objetivos da Academia Dynamis, que, como geotécnicos, o Adilson há mais tempo, mais velho um pouco do que eu, como geotécnico, a gente está profissionalmente trabalhando e tendo uma vida espiritual 24 horas no trabalho, e a Academia Dynamis está aí para exatamente passar esses valores do que nós chamamos de empreendedorismo geotécnico. Esse é o nosso objetivo. É falar uma linguagem, falar de Deus direto, mas no sentido prático de vida espiritual e fazer todo o trabalho, não só numa visão de bom menino, de bom profissional, de bom empresário, mas principalmente de bom cristão, aquele que todo dia está evoluindo na escalada cristã. E Exato. suas palavras aí finais, Adilson. É a oportunidade que nós temos, né, de falar a palavra de Deus, pregar o evangelho através até do nosso trabalho, né? E como diz a palavra, né, a tempo e fora de tempo. A qualquer momento, né, a gente dá testemunho para possibilitar alguém ouvir, se arrepender e receber a salvação, né? Isso que é o mais importante. É isso aí. Ok? Então, vamos encerrando, né? Uma boa noite a todos, um bom dia, como o Mauro falou, ou uma boa tarde, depende de quando vai ser visto, né? E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Adilson. Uma boa Bem, noite. boa Deus noite. abençoe a todos. Tchau. Amém. Boa noite.